Olá pessoal, eu sou a professora Amanda Lentz, eu vou ministrar a aula de Administração Financeira e Orçamentária. Espero contribuir para o conteúdo de vocês, aliás, espero contribuir para os estudos de vocês com bastante conteúdo. Então, vamos começar. Administração Financeira e Orçamentária, professora Amanda Lentz, o meu contato está ali embaixo, é só entrar em contato comigo que estou disponível para quaisquer dúvidas. Vamos para o começo da nossa aula então. Vai lá, vamos falar um pouco sobre o direito financeiro, falar sobre o direito tributário, fazer a distinção entre direito financeiro e direito tributário. Bom, vamos começar então pelo direito financeiro. O direito financeiro é o ramo do direito público que vai compreender todos os princípios e normas da administração financeira e orçamentária. Vai falar sobre tudo relacionado à administração financeira e orçamentária e compreende a disciplina jurídica da atividade financeira do Estado. Percebam que o objeto do direito financeiro é a atividade financeira do Estado, com o objetivo, em função de pertencer ao ramo do direito público, tem um objetivo finalístico do interesse público, do atendimento ao interesse público. Então, o objetivo finalístico do direito financeiro, o objetivo finalístico do direito orçamentário é o interesse público. Então, o direito financeiro, ele corresponde à atividade financeira do Estado envolvendo receita, despesa, orçamento, dívida e crédito. Repetindo, a atividade financeira do Estado corresponde à receita pública, despesa pública, orçamento público, dívida pública e aqui o crédito orçamentário. Crédito orçamentário a gente pode entender como a parte do orçamento que está disponível para o gasto. É o crédito para uma determinada despesa, para um determinado gasto. Então, quando o examinador perguntar a você sobre o direito financeiro e a atividade financeira do Estado, se ele falar qualquer coisa relacionada ao ambiente privado, ao âmbito privado, a alternativa vai estar correta. Porque se você for perceber, a atividade financeira do Estado compreende a receita pública, a despesa pública, o orçamento público, a dívida pública e o crédito orçamentário. Então, quando o examinador perguntar para você sobre o direito financeiro e a atividade financeira, você sabe que tem que ter relação com o público. Lembrando também que o objetivo finalístico do direito financeiro é, então, o interesse público. Afinal, o direito financeiro é ramo do direito público. Ok? Agora vamos fazer a distinção entre direito financeiro e direito tributário. Percebam que no desenho, na imagem, tem o direito financeiro ocupando uma abrangência maior e dentro do direito financeiro a gente encontra o direito tributário. Não são raras as vezes que os examinadores tentam confundir você em vários aspectos, falando coisas sobre direito tributário quando na verdade tem relação com o direito financeiro ou quando fala sobre direito financeiro relacionando ao direito tributário. Percebam o seguinte, o objeto do direito financeiro é a atividade financeira do Estado e o objeto do direito tributário são os tributos. Majorar, criar, instituir tributos, isso é o objeto do direito tributário. Tem lei para isso. Direito financeiro está relacionado ao orçamento, ao direito orçamentário, à administração financeira orçamentária. Tem como objeto a atividade financeira do Estado. Então, o direito tributário está dentro do direito financeiro, tendo em vista que o direito financeiro, por tratar da administração financeira orçamentária, da atividade financeira do Estado, ele arrecada por meio de tributos. A maior parcela da sua receita é proveniente dos tributos, dos impostos. A maior parcela do que ele vai arrecadar para poder administrar o Estado é proveniente do direito tributário. Então, por vezes, o examinador vem e cobra de você o seguinte questionamento, para que haja uma majoração de direito, uma majoração de tributação, é necessário estar previsto na lei de diretrizes orçamentárias, por exemplo. Não, está errado, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Direito financeiro está relacionado à administração financeira orçamentária, está relacionado ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias, à lei orçamentária anual. Ok, tem relação com isso, mas quando tratar sobre tributos, majorar, instituir, criar tributos, aí é competência, é na área do direito tributário, o objeto são os tributos. Percebam que a lei de diretrizes orçamentárias, vamos ver mais adiante, ela tem sim que dispor sobre o direito tributário, mas ela dispõe, ela não majora, ela não
cria, ela não institui, não precisa ter uma lei sobre o tributo. Mas não, ela dispõe sobre a tributação. Por quê? Porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela é responsável pela coordenação da execução do orçamento. Então, ela precisa estar de acordo com a legislação tributária para manter as contas em equilíbrio, para auxiliar a manter as contas em equilíbrio. Por isso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai falar sobre isso, vai dispor. Mas percebam que o direito tributário ele majora, institui e cria tributos. É diferente, é outro aspecto. Então, retomando, a nossa imagem demonstra bem certinho que o direito financeiro tem como objeto a atividade financeira do Estado. Agora, o direito tributário tem como objeto os tributos. Não podemos confundir uma coisa com a outra, ok? Vamos adiante. Agora vamos tratar sobre o plano plurianual, sobre a lei de diretrizes orçamentárias, sobre a lei orçamentária anual. Percebam que o plano plurianual, ele está lá no topo, ele constitui lá a parte estratégica do nosso orçamento, do nosso sistema orçamentário. Já a lei de diretrizes orçamentárias, que decorre do plano plurianual necessariamente, vou até fazer uma setinha aqui. A Lei de Diretrizes Orçamentárias necessariamente decorre do Plano Plurianual, que vai, então, dar a origem à Lei Orçamentária Anual. O Plano Plurianual, estando lá no topo, ele é a parte estratégica, ele tem duração de 4 anos, ele faz a elaboração, ele é o querer fazer do governo. Ele tem toda a elaboração dos programas, do que será feito, realizado na parte estratégica, na elaboração programática do orçamento público. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, responsável pela parte tática, ela é o poder fazer. Ela vai fazer a ligação entre o plano plurianual, a parte estratégica, com a lei orçamentária anual, que é a parte operacional, é a parte braçal mesmo, é o que é operacional, onde tem a receita e onde tem a despesa, onde está disposto, onde tem a receita e a despesa. A lei de diretrizes orçamentárias, ela faz a coordenação dessa execução, ligando o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias. Ela está ali no meio, na parte tática mesmo, na coordenação da execução. Vamos aqui fazer uma ressalva que a lei de diretrizes orçamentárias, embora ela seja anual, ela tem uma vigência de 1 ano e um pouquinho. Mais adiante a gente vai entender por que ela tem essa característica de ser de 1 ano e pouquinho e não ser 1 ano somente. Afinal, ela é feita anualmente, ela é elaborada, ela é promulgada anualmente. Já a nossa lei orçamentária anual, que decorre necessariamente da lei de diretrizes orçamentárias, ela é a parte operacional, é onde vai constar a receita e a despesa, onde consta a dotação orçamentária limitada para uma determinada despesa, para um determinado gasto, é onde está lá previsto o crédito orçamentário, os recursos, onde eles vão ser utilizados. E, enquanto a lei de diretrizes orçamentárias vai fazer a coordenação dessa execução da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual. E aí, aqui, então, nós vamos ter que a lei orçamentária anual é a execução, né? Se ela é a execução, ela vai ser o fazer do nosso sistema orçamentário brasileiro. Gente, uma outra característica muito interessante, bem importante, é que o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, elas foram instituídos, esses documentos, eles foram instituídos com a Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, nós só tínhamos a Lei Orçamentária Anual, somente a LOA. E a LOA nem tinha as características que hoje ela tem. Com a renovação do orçamento, do sistema orçamentário brasileiro, houve a introdução na Constituição Federal do Plano Plurianual, a parte estratégica, o planejamento, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a parte tática, fazendo a coordenação da execução, e a LOA tomou uma nova cara. Ela foi idealizada de uma forma diferente, a partir de 3 orçamentos dentro de um único documento da LOA.
Afinal, a gente sabe que o orçamento é uno, né? O princípio da unidade. Bom, lá na LOA tem 3 orçamentos que foram introduzidos com a Constituição de 88, que é o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Mais adiante também vamos tratar detalhadamente cada um deles para a gente poder entender a LOA. Mas por hora, isso é o suficiente saber que com a Constituição de 88 foi introduzida a LOA com uma nova cara, muito embora ela já existisse. E o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, elas já existiam. Outra coisa interessante também e relevante para o estudo de vocês é que a gente saiba que o planejamento, que o nosso sistema orçamentário brasileiro, ele segue o princípio da unidade. Por mais que existam 3 documentos, que são PPA, LDO e LOA, por mais que existam 3 documentos, se trata, respeita o princípio da unidade, porque ele é uno, ele é um só, é um sistema orçamentário, é apenas um orçamento. Afinal, justamente pela sua característica de integração, afinal, o plano plurianual ele é integrado, ele é ligado à Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como a Lei Orçamentária Anual é ligada à LDO e o PPA, então chama-se de um planejamento, de um sistema integrado, eles são... E o orçamento é o PPA, a LDO e a LOA, mas com 3 documentos, PPA, LDO e LOA. Então, ele é um orçamento multidocumental, porque eles têm, tá lá, ó, é um orçamento multidocumental, porque tem 3 documentos, mas é apenas um orçamento. O examinador vai tentar te enganar, vai tentar te confundir, falando que o orçamento é monodocumental, afinal ele respeita o princípio da unidade, é apenas um orçamento. Não, ele é um orçamento, mas ele é multidocumental porque ele tem 3 documentos. Lembrando também que esses 3 documentos, eles são feitos tanto na esfera federal, ou seja, o presidente da República vai elaborar, vai iniciar o processo orçamentário, vai criar um PPA, vai criar uma LDO e vai criar uma LOA. Então, lá na esfera nacional tem PPA, LDO e LOA. Na esfera estadual também terá PPA, LDO e LOA. E na esfera municipal a mesma coisa, PPA, LDO e LOA. Teremos então os documentos em todas as esferas da nossa federação, certo? Adiante. Bom, aqui vai lá, ó, Sistema Orçamentário Brasileiro. Tanto o PPA quanto a LDO e a LOA são leis ordinárias, logo são aprovadas por maioria simples. Então, a característica do PPA, o PPA, a LDO e a LOA são leis, e são leis ordinárias. O que significa dizer que, por ser ordinária, a sua aprovação se dá por maioria simples no Poder Legislativo. São leis também consideradas especiais e temporárias, pois cada uma delas possui um prazo determinado e previsto em lei. Lógico, nós sabemos que o PPA tem uma duração, uma vigência de 4 anos. A nossa dura, né? Ele é elaborado de 4 em 4 anos. Se elabora um PPA, se aprova um PPA e ele vai ter uma duração de 4 anos. A LDO, ela é elaborada anualmente, mas a sua vigência vai ser de 1 ano e um pouquinho. Mais à frente a gente vai entender por que ela tem 1 ano e um pouquinho. E a LOA, ela é anual, todos os anos é feita uma LOA e a sua vigência também é anual. Ok? Vou apagar aqui. Adiante. Bom, agora vamos falar sobre a competência legislativa. Vamos falar sobre a competência legislativa. Artigo 24. Ou seja, a competência de legislar sobre direito orçamentário, sobre direito financeiro. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: inciso 1, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Percebam então que a competência é concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito financeiro, direito orçamentário. Artigo 30. Compete aos municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Então, os municípios vão suplementar a legislação federal nas suas peculiaridades no que for necessário.
Ainda no artigo 24, a gente vai compreender todo o decorrer da legislação, como que a legislação relacionada ao direito financeiro e orçamentário, ela se relaciona, como ela funciona. Então tá lá, no parágrafo 1º nós vamos ter a legislação concorrente, que é da competência da União, que limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Pessoal, prestem atenção no que está falando o parágrafo 1º. Fala no âmbito da legislação concorrente, a competência da União, limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Não é normas específicas, não é normas especiais, não. A competência da União é de editar, limitar-se-á a editar normas gerais no que concerne ao direito financeiro, no que tem a ver ao direito financeiro. Lá no parágrafo 2º diz o seguinte: a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Percebam que quando a União não editar a norma geral, o Estado terá a sua competência. Aliás, quando a União editar uma norma geral, o Estado tem a competência também de suplementar essa norma geral. Assim como os municípios, nas suas peculiaridades, quando necessário, vão suplementar as normas existentes relacionadas ao direito financeiro e direito orçamentário, o Estado ele tem a competência também suplementar ou seja, suplementar a norma geral. Existe uma norma geral, mas o Estado precisa de uma norma relacionada a direito financeiro e orçamentário, então ele pode legislar, certo? Mas percebam que o examinador, mais uma vez, vai tentar te enganar. Ele vai falar o seguinte: a competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos Estados. Tá errado, tá errado. O Estado pode suplementar a norma geral, então não exclui. Ele tem que estar necessariamente falando sobre o não exclui, porque os Estados podem sim suplementar as normas gerais da União. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades, ou seja, o Estado, por algum motivo, não editou uma norma geral. Nesse aspecto, inexistindo uma norma geral federal, o Estado tem a competência plena. O que significa isso? Significa que ele pode legislar por normas gerais, já que inexiste uma norma geral editada pela União, certo? Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. O que significa a superveniência de lei federal sobre normas gerais? Suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Ou seja, a partir do momento que a União edita uma norma geral sobre direito financeiro, sobre direito orçamentário, aquela norma estadual editada inicialmente, ela vai ser suspensa, a sua eficácia, apenas no que for contrário. Ou seja, existe uma norma geral estadual, vem uma norma federal e edita uma norma geral. Alguns artigos vão ser contra aquela norma estadual já existente. Então, no que for contrário, esses artigos que são contrários à norma geral editada pela União, aí sim vai suspender a eficácia. Percebam que suspende a eficácia. Se trata de uma suspensão, não é revogação. Até porque a revogação necessariamente acontece por leis de mesma esfera. Se uma lei é uma lei federal, ela pode revogar uma lei federal. Agora, uma lei federal não pode revogar uma lei estadual. Se trata de âmbitos diferentes. Por isso que ela irá suspender. Há uma suspensão da lei estadual. No que for contrário, porque no que for no mesmo sentido ou que suplemente, aí vai manter a norma, ela vai continuar tendo eficácia, certo? Então, o examinador, mais uma vez, vai tentar te confundir falando em revogação, mas revogação não cabe para essa circunstância, não cabe para essa situação. É uma suspensão, acontece uma suspensão, certo? Então tá lá, olha lá, competência legislativa em matéria de direito financeiro, direito orçamentário, tá lá, a União ela edita normas gerais, os estados eles podem editar normas suplementares. Inexistindo a norma geral da União, os estados exercem uma competência legislativa
plena. Caso haja a superveniência de uma norma geral federal, ocorrerá uma suspensão da eficácia da lei, da norma estadual no que for contrário. Esse é o nosso esqueminha para poder entender direitinho como funciona essa competência legislativa. Adiante, umas questõezinhas aí, prestem atenção. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre orçamento, limitando-se à União a estabelecer normas gerais e cabendo aos Estados exercer competência suplementar. Gente, é uma questãozinha da CESP, da banca CESP, prova, o órgão é do TCU. Então tá lá, o ano de 2007. E aí, tentem realizar, tentem fazer ela em casa. Atualmente compete à União, dá uma pausa no vídeo e vê se você consegue acertar. Atualmente compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre orçamento. Ok, limitando-se à União a estabelecer normas gerais e cabendo aos Estados exercer competência suplementar. Certo ou errado? O que você coloca nessa questão? Certíssima, né, gente? É exatamente o texto da Constituição, bem parecido com o que está previsto no texto da Constituição que a gente acabou de ver. Mais uma questão. No que diz respeito aos sistemas e processos orçamentários e à evolução do planejamento no Brasil, julgue o item seguinte. A atividade financeira do Estado, caracterizada pela presença constante de uma pessoa jurídica de direito público, tem como principal finalidade a arrecadação de recursos. Tenta fazer em casa, a gente também conversou sobre o assunto, falamos sobre o tema. De novo, a atividade financeira do Estado, caracterizada pela presença constante de uma pessoa jurídica de direito público, tem como principal finalidade a arrecadação de recursos públicos? Gente, qual é o objetivo finalístico da atividade financeira do Estado? É a arrecadação de recursos? Não, não é a arrecadação de recursos, né? É o interesse público. Então, a questão está erradinha. Trata-se aqui do interesse público. O objetivo finalístico, o objetivo finalístico é o interesse público, certo? O objetivo finalístico da atividade financeira do Estado é o interesse público e não a finalidade principal, não é a arrecadação de recursos. Muito embora a arrecadação de recursos é um meio para que atinja-se o objetivo finalístico, que é o interesse público, certo? Adiante, mais uma questão. Vamos lá. A Constituição Federal introduziu no ordenamento jurídico brasileiro um documento, a LDO, com características inéditas no mundo, que depois chegou a ser copiado em vários países. Acerca da LDO, julgue os itens subsequentes, nesse caso é um só. Bom, tá lá. Um tributo pode ser criado, majorado ou diminuindo, ainda que sua criação ou alteração não esteja prevista na LDO. E aí, certo ou errado? Pode ser majorado, criado ou diminuído um tributo, ainda que não tenha previsão dessa alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias? Certo ou errado? Perfeita questão, gente. Lembra que a gente conversou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou a LOA e a LDO, elas não tratam sobre majoração, criação e instituição. Então, pode sim ser criado um tributo, pode sim ser majorado um tributo, sem que haja a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque isso é matéria de direito tributário. Lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que a gente vai ver é que ela dispõe sobre assuntos de direito tributário para poder regular a situação econômica do Estado, para poder fazer para poder auxiliar na coordenação da execução da LOA, certo? Então vamos lá, adiante, mais uma questão. Essa é da FCC. De acordo com a Constituição Federal, a competência da União para legislar sobre normas de direito financeiro e orçamento... Gente, já vamos cortar algumas questões. A gente sabe que a competência da União legislar sobre normas de direito financeiro, ela é concorrente com estados, municípios e Distrito Federal. Então a gente já pode aqui, ó, cortar algumas coisas.
Aqui a C fala em suplementar, a gente já manda ela embora. É limitada a estabelecer normas gerais. Espera aí que aí até pode ser. E a outra é também normas gerais aqui, ó. Bom, então a gente conseguiu excluir uma. Agora vamos ler o resto. A. É concorrente com a dos estados e do Distrito Federal no que diz respeito a estabelecer normas específicas ou gerais de direito financeiro e orçamento. Percebam que o examinador quis te enganar. É concorrente com os estados e o Distrito Federal. Ok. No que diz respeito a estabelecer normas específicas ou gerais? Não. É apenas normas gerais. Então, específicas está fora. Logo, a questão também está errada, está fora do nosso gabarito. B. É concorrente com os estados do Distrito Federal e dos municípios? Opa, mais uma vez enganando a galera aqui, ó. O municípios não tá no texto da Constituição, muito embora os municípios acabem suplementando e até mesmo legislando na prática sobre o assunto, mas o texto da Constituição não fala sobre os municípios, é concorrente com estados e Distrito Federal. Observadas as restrições, bom, a questão já está errada e o resto também está errado. Nada a ver com o que está no texto constitucional. A C a gente já eliminou. A D. É limitada a estabelecer normas gerais sobre direito financeiro e orçamento no âmbito municipal, exceto no que concerne aos assuntos que tiverem sido objeto de acordo com organismos internacionais. A questão D mesmo não tem absolutamente nada a ver com o que a gente conversou. Então vamos ver o que diz a questão E, que é o nosso gabarito. Se não exercida para editar lei federal sobre normas gerais, permitirá que os estados exerçam sua competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, a nossa resposta certa, de fato, é a alternativa E. Vamos para mais uma questãozinha. 5. A Constituição Federal de 1988, em clara adoção dos princípios federativos e da teoria dos freios e contrapesos preconizados por Montesquieu, houve por bem dotar os entes políticos de capacidade legislativa diversas com o fito de de alcançar um verdadeiro federalismo. Ocorre que há certas exceções a estes princípios, notadamente quando mais de um ente federado pode legislar sobre a mesma matéria. Assim, há possibilidade de mais de um ente legislar sobre o orçamento? Pessoal, primeiro vamos responder a pergunta. A pergunta é sim. Logo, a gente já corta lá a alternativa B. A alternativa B já está fora, já que ela fala em não. Porque a gente sabe que a competência da União é concorrente aos estados e ao Distrito Federal para legislar sobre orçamento. Então, as outras falam em sim. Vamos ver o que diz a alternativa A. Sim, quando não houver quebrada da autonomia superior de que goza o Senado da República como órgão legislador. Não, nada a ver. A União edita norma geral, na ausência de norma geral, os estados podem editar. Então, não precisa de nada relacionado à autonomia do Senado, da República, enfim. Está fora essa alternativa A. A B a gente já excluiu porque responde não. E a C diz o seguinte: sim, desde que haja prévia concordância de todos os entes federados devidamente homologada pelo presidente da mesa diretora do Congresso Nacional, nos termos do artigo 53 da Constituição Federal. Gente, não precisa de concordância dos entes federados para poder fazer. Ou seja, não precisa de concordância do município, da União, para que, por exemplo, o Estado edite suas normas suplementares ou editem normas gerais sobre o direito financeiro. Então, a C também está errada. D. Sim, quando houver medida provisória que autorize. Não, nada a ver, medida provisória não precisa autorizar absolutamente nada. Basta que haja ausência de uma lei, de uma norma geral da União, para que os Estados possam concorrentemente legislar ou até, inexistindo a lei, podem criar uma lei própria e existindo elas vão suplementar. Então, a D também está errada. A nossa alternativa certa logo vai ser a sim, trata-se de competência concorrente. Exatamente a resposta certinha, tá lá, ó, sim, legislação concorrente. Por se tratar de legislação concorrente, acontece todo aquele processo que a gente viu no comecinho da aula, tá bom?
Vamos lá, agora vamos falar sobre a competência em matéria orçamentária. A quem compete a iniciativa, como que funciona o processo orçamentário. Ali eu mostrei mais ou menos como é que funciona na imagem, ó. Tá Poder Executivo, o Poder Executivo tem a iniciativa, portanto, é por ele que inicia a elaboração da lei, é ele que inicia, né, que vai propor, que vai enviar ao Congresso as leis orçamentárias. O Poder Legislativo vai receber essas leis orçamentárias e então vai encaminhar novamente ao Poder Executivo para sanção. Mas aqui nós precisamos nos ater ao artigo 84. Olha lá. Compete privativamente ao Presidente da República enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. O artigo 65 diz o seguinte: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Gente, aqui nós estamos falando sobre Congresso Nacional, mas é porque falamos no âmbito da Constituição, no âmbito nível nacional, esfera nacional. Mas cabe para as outras esferas também, para a esfera estadual e a esfera municipal, que vai ser o Poder Legislativo, então, que vai receber essa proposta. Característica extremamente essencial: a competência da iniciativa das leis orçamentárias é privativa do Poder Executivo. Somente o chefe do Poder Executivo, ele e mais ninguém, poderá ter a iniciativa das leis orçamentárias. Ele vai iniciar necessariamente, sob pena de crime de responsabilidade. Se o chefe do Poder Executivo, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, não iniciar as leis orçamentárias, ele pode incidir em crime de responsabilidade. Então, a Constituição é muito clara. E essa competência, o STF já tem entendido que, além de ela ser com uma competência privativa, ela é ainda exclusiva e vinculada ao chefe do Poder Executivo. O entendimento do STF ainda é nesse sentido. Não cabe delegação. Somente o chefe do Poder Executivo, ele e mais ninguém, pode iniciar tem a iniciativa das leis orçamentárias. Inclusive, caracteriza-se um crime de responsabilidade e, caso o parlamento resolva ter a iniciativa, haverá um vício formal ali, um vício de iniciativa, certo? Não podendo corresponder, então a lei não vai vingar, digamos assim. Vamos adiante para ver o que diz. Ó, tá lá, atenção! A iniciativa do processo orçamentário será sempre do chefe do executivo, seja o prefeito, o governador ou o presidente. Por esse motivo, ela é considerada privativa. Não cabe delegação e, por ser privativa do Poder Executivo, a iniciativa do processo orçamentário, caso não seja cumprida, incidirá em crime de responsabilidade. E está lá previsto no artigo 85, ó. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a lei orçamentária, certo? E, passou rapidão aqui, vamos voltar. E ainda tem o entendimento do STF sobre o assunto. Apesar de o comando constitucional mencionar privativa, há entendimento do STF que se trata de competência exclusiva vinculada. Ou seja, compete somente ao Presidente da República, no caso, chefe do Executivo, encaminhar os projetos de lei de orçamento e ainda dentro dos prazos estabelecidos na Constituição Federal ao Poder Legislativo. Caso a iniciativa ocorresse por um dos parlamentares, caracterizaria uma inconstitucionalidade formal. Caso não seja enviada a proposta orçamentária, considerará a lei de orçamento vigente. Isso está previsto no artigo 32, ó. Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas constituições ou nas leis orgânicas dos municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a lei de orçamento vigente. Claro, né, pessoal? A partir do momento que a lei orçamentária anual não foi encaminhada no prazo devido, uma coisa é o chefe do Poder Executivo incidir em crime de responsabilidade. Outra coisa é a administração do Estado ficar ao léu. Por isso que vai continuar se executando a LOA vigente, para que a administração possa continuar
as suas atividades. Mas isso não exclui o fato do chefe do Poder Executivo poder incidir no crime de responsabilidade por não agir, não atuar conforme o seu cargo exige, conforme a Constituição determina, tá? E outra coisa, prestem atenção na hora da prova. Se a alternativa falar em competência privativa, percebam o texto da questão para saber se ela está querendo o texto constitucional. Se estiver querendo o texto constitucional, precisa ser necessariamente o que está lá previsto no texto constitucional. Então, é privativamente. Mas se ela perguntar sobre jurisprudência, sobre entendimento do STF, aí a gente pode entender como uma competência exclusiva vinculada. Muito embora a Constituição fale privativa, é privativa e significa que não cabe delegação, significa que somente o Poder Executivo pode iniciar o processo orçamentário, pode encaminhar ao Congresso Nacional as leis orçamentárias, certo? Então, muita atenção. Adiante. Vamos agora falar um pouco sobre os prazos para o envio dos orçamentos, como que funciona. A gente vai utilizar duas referências. Uma é a referência do exercício financeiro, que está ali no quadro, e a outra, que nós vamos ver adiante, é a sessão legislativa, porque daí o prazo vai estar relacionado ao parlamento, ao poder legislativo. O primeiro momento, que é o momento da iniciativa, necessariamente precisa considerar a referência do exercício financeiro, a referência relacionada ao ano civil. E aí tá lá, o ano civil é o exercício financeiro é o único entendimento que está disciplinado em lei sobre o período correto, sobre o prazo correto. E tá lá, na Lei 4.320 diz que no artigo 34 que o exercício financeiro coincidirá com o ano civil. E o ano civil corresponde ao dia 1/1 até o dia 31/12. Então vamos ver agora os prazos do PPA, da LDO e da LOA. Sabemos que a iniciativa é do Poder Executivo que vai enviar ao Legislativo. Mas, prof, quando acontece esse envio? Qual é a data, então, que está prevista lá na Constituição? Está prevista na Constituição, inclusive, nos atos de disposições constitucionais e transitórios, ou seja, é na parte da Constituição que é transitória, ou seja, caso um examinador venha perguntar para você assim: os prazos do plano plurianual previstos na Constituição Federal têm caráter permanente. Qual é a sua resposta? A sua resposta é errado, porque não é permanente, é transitório, ainda guarda uma lei complementar que irá dispor sobre os prazos de vigência e de envio relacionados às leis orçamentárias. Então, o que diz a Constituição é no lugar transitório, e por ser transitório, não é definitivo, não é permanente, ainda guarda uma lei que vai disciplinar sobre isso. Mas, por enquanto, na ausência dessa lei complementar, que ainda deverá vir, que deverá ser editada, obedece o que está previsto no atos e disposições constitucionais e transitórios na DCT da Constituição Federal. Então, vamos lá ver quais são esses prazos, o que está previsto lá. O PPA deverá ser enviado até 4 meses antes do final do exercício financeiro. Percebam o texto. Deverá ser enviado até 4 meses antes do final do primeiro exercício financeiro, do PPA necessariamente, que será então até dia 31/8. A data referente ao plano plurianual é até o primeiro exercício financeiro, que corresponde na data 31/8. Pessoal, é importante a gente saber que a LOA também tem o mesmo prazo, mas ela deverá ser enviada até 4 meses antes do final do exercício financeiro. E o PPA fala em primeiro exercício financeiro, que ali não consta, porque eu coloquei de modo geral, mas o PPA fala em primeiro exercício financeiro porque o PPA é realizado de 4 em 4 anos e é realizado sempre, idealizado no primeiro exercício financeiro do mandato do chefe do executivo. Ele é idealizado naquele momento. Então, a partir de 4 em 4 anos tem um PPA. E a LOA não. A LOA é anual. E a LOA, então, é sempre até o dia 31/8, ou seja, 4 meses antes do final do exercício financeiro. Lembrando que o exercício financeiro corresponde ao ano civil. 1/1 a 31/12. Retornando lá, agora vamos ver a LDO. Qual é o prazo da Lei de Diretrizes Orçamentárias?
Bom, a Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá ser enviada até 8 meses e meio antes do final do exercício financeiro. E isso corresponde à data de 15/4. Até o dia 15/4, a Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá ser encaminhada ao Poder Legislativo para que analise. Ok? Então, PPA, 4 meses antes do final do primeiro exercício financeiro. LOA, 4 meses antes do final do exercício financeiro. LDO, 8 meses e meio antes do final do exercício financeiro. Esses são os que correspondem à data de 15/4. Esses são os prazos que o Poder Executivo tem para encaminhar a lei orçamentária, seja LDO, PPA ou LOA, para o Poder Legislativo. E a referência é o ano civil. Perdão, é o ano civil, que é exercício financeiro. Agora vamos ver a segunda referência. Mas primeiro vamos ver aqui, né, de modo geral, como é que fica na linha do tempo. 15/4, então, é a primeira data que o Executivo precisa encaminhar, que é a LDO, e no dia 31/8 é PPA e LOA, certo? Agora, referência número 2. A referência número 2 está relacionada necessariamente à sessão legislativa. E a sessão legislativa corresponde ao Poder Legislativo, que é dividida, essa sessão legislativa, em 2 períodos. Um primeiro período do dia 2/2 até o dia 17/7, quando os nossos parlamentares entram em recesso. E no segundo período, que é do dia 1/8 até o dia 22/12. E o artigo 57, que fala sobre a sessão legislativa. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. O Poder Legislativo, então, faz a análise das leis orçamentárias e vai devolver ao Executivo para sanção. Faz a análise das leis orçamentárias e deverá devolver ao Executivo para sanção. Agora, vamos verificar quais são os prazos em que o Poder Legislativo devolve ao Poder Executivo as leis orçamentárias que recebeu. Vamos lá. Tá lá. O PPA e a LOA, eles são encaminhados ao Poder Executivo para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Ou seja, o PPA e a LOA, lá no final do ano, na data do dia 22/12, é que deverão encaminhar ao Poder Executivo para sanção. E a LDO não. A LDO, ela já vai lá até o primeiro período da sessão legislativa, 17/7. Percebam aqui, o primeiro período é do dia 2/2 ao dia 17/7, então a LDO tem que ser entregue ao Poder Executivo até a data do dia 17/7. E o PPA e a LOA é até no final do ano, que é até o segundo período, com o encerramento da sessão legislativa no dia 22/12. Ok? Adiante. Agora eu trouxe uma linha do tempo para que a gente consiga entender exatamente como funciona a vigência da LOA, a vigência da LDO, a vigência do PPA. Então vai lá, olha lá. Referência 1 é o exercício financeiro, como a gente viu. Então, começa assim. O Poder Executivo... Opa, meu Deus. O Poder Executivo... 8 meses e meio antes do final do exercício financeiro, envia ao Congresso Nacional a LDO, para que a LDO, então, seja analisada pelo Poder Legislativo. Essa data é até a data do dia 15/4, 8 meses e meio antes do final do exercício financeiro. Aí, o Poder Legislativo, então, vai devolver essa LDO até a data do dia 17/7, que corresponde até o primeiro período da sessão legislativa, que vai devolver a LDO para sanção no dia 17/7. Vamos supor então que essa lei de diretrizes orçamentárias, ela passe, o Poder Executivo recebe a LDO do Poder Legislativo, visualiza que está tudo ok, e vamos supor que ela seja publicada nessa data. A partir do momento que ela é publicada, ela começa a sua vigência. Então, percebam que a LDO, que vai ser para o ano de 2016,
como consta ali, a LDO que vai ser para o ano de 2016, que está sendo elaborada no ano de 2015, a sua vigência, por vezes, já começa no ano de 2015. E ela vai viger durante esse período do ano de 2015, da data do dia 17/7 até o final do ano. Então, ela já vai começar a sua vigência ali no ano de 2015 e ainda vai ter a sua vigência durante todo o ano de 2016, já que essa LDO corresponde ao ano de 2016. Então, ela tem essa vigência de 1 ano e um pouco, porque depende da data da publicação da LDO, não necessariamente é na data do dia 17/7, a gente está fazendo uma suposição, a gente está dando um exemplo, mas ela deve acontecer na teoria, de acordo com o entendimento de LDO, LOA e PPA, ela deve acontecer ainda no ano de 2015, até porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela é responsável por auxiliar a elaboração da LOA. Então, a LDO de 2016, foi elaborada e foi publicada, ela já começa a auxiliar a elaboração da LOA de 2016, como vocês vão perceber. Então, percebam que tem esse restinho de 2015 e mais todo o ano de 2016, que é quando essa LDO de 2016 vai auxiliar também a LOA na sua execução. Então, olhem para o quadro, olha lá. Beleza, a LDO foi publicada, começou a sua vigência. Então, o executivo elabora o PPA, inicia, tem a iniciativa do PPA, que vai ser enviado até o dia 31/8. E aí, que significa 4 meses antes do final do primeiro exercício financeiro, é enviado ao Congresso Nacional o PPA. Agora, a LOA. A LOA, então, também deverá ser enviada 4 meses antes do final do exercício financeiro para o Congresso Nacional. E nisso, com a vigência da LDO de 2016, ela já está auxiliando na elaboração da LOA de 2016. Daí, o Executivo vai encaminhar também o PPA. E aí, E aí o Legislativo vai devolver a LOA e o PPA. Aqui, gente, foi um errinho nos slides, tá? Tem que arrumar. Aqui é PPA, tanto é que tá igual, ó. Foi um errinho do desenho. PPA e LOA. Ou melhor, LOA e PPA, tá? Não é LDO. Bom, nisso a LDO já está com a sua vigência e o Poder Legislativo devolve a LOA e devolve o PPA também para a sanção do Poder Executivo. Devolução até o encerramento da sessão legislativa para a sanção do presidente. Entenderam? Ficou claro? Por isso que, então, a LOA ela é anual, todos os anos ela vai ter esse processo, ela é criada e no ano seguinte ela vai ser executada. O PPA, de 4 em 4 anos, ele tem a sua vigência. Já a LDO, ela tem 1 ano e um pouquinho, porque ela é publicada ainda no ano de 2000 naquele ano da sua elaboração, para auxiliar a LOA, que vai ser elaborada naquele ano para sua execução ser realizada no ano seguinte. Certo? Compreendido? Espero que sim. Aqui, então, tem um quadrinho sintético resumindo os prazos para que antes da prova você dê uma olhadinha e possa auxiliar nos seus estudos. Tá lá. O PPA é encaminhado ao Congresso Nacional até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e a devolução para a sanção presidencial até o encerramento da sessão legislativa, que corresponde à data do dia 22/12. A LDO até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e vai ser devolvida até o primeiro período da sessão legislativa, que é a data do dia 17/7. A LOA, por sua vez, até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e vai ser devolvida pelo Congresso Nacional ao presidente para sanção até o encerramento da sessão legislativa 22/12. Pessoal, sanção não é punição, tá? Só para ficar claro, a sanção é a aquiescência pelo Poder Executivo. Aquiescência, a aceitação do Poder Executivo. Ou seja, ele diz que está tudo ok mesmo após a verificação do Poder Legislativo em relação às leis orçamentárias. Ele diz que está tudo ok, então ele vai lá e sanciona a lei. Tá bom? Para ficar claro. Adiante. Aqui mais um resuminho.
Mais um resuminho para visualizando todas as datas para contribuir para os estudos de vocês, para as anotações de vocês, tá bom? Adiante. Mais uma vez, esse então é o nosso modelo constitucional de orçamento. Tá lá, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. No nosso topo a gente tem o planejamento estratégico, no centro nós temos a parte tática do nosso sistema orçamentário, do nosso modelo constitucional. E lá na base nós temos a lei orçamentária anual como a parte operacional. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as próprias leis orçamentárias, falar sobre PPA, falar sobre LDO, falar sobre LOA, como elas funcionam, quais suas características. Já vimos os prazos, agora vamos tratar sobre as peculiaridades de cada lei. E vamos iniciar sobre a metodologia do plano plurianual. A metodologia do plano plurianual é por meio de programas, existem programas, são criados programas. E cada plano plurianual vai ter um slogan. O PPA de 2012 e 2015 tinha como slogan Plano Mais Brasil, mais desenvolvimento, mais igualdade, mais participação. Já uma metodologia do PPA de 2016 a 2019 tem como característico desenvolvimento, produtividade e inclusão social, ou seja, o nosso PPA atual, ele sempre vai seguir o entendimento, a ordem, o entendimento estratégico, o planejamento será relacionado sempre ao desenvolvimento, produtividade e inclusão social. Ok? Adiante. Bom, aqui está a metodologia do PPA. Ele é constituído a partir de uma dimensão estratégica, como conversamos, e é detalhada por dimensão programática, representada por programas temáticos e de gestão, manutenção e serviços do Estado. Tá lá o nosso desenho, ó, programa, temáticos e gestão, manutenção e serviço ao Estado. Pessoal, as características do nosso PPA, essa principalmente dividida entre programa, temáticos e de gestão, manutenção e serviços, ela foi introduzida recentemente pelo PPA. O último PPA, não o que nós estamos agora, o de 2012 a 2015, ele tinha essa característica, ele iniciou essa característica em dividir os programas entre temáticos e gestão, manutenção e serviço. Isso porque vai facilitar e aproxima do cidadão o planejamento estratégico do governo. A partir do momento que os programas foram direcionados e criados e a sua nomenclatura passou a ser por temáticas, ficou muito mais fácil. ProUni, Minha Casa Minha Vida, todos esses programas com esses nomes aproximaram da sociedade o planejamento estratégico e essa foi uma das principais mudanças na nomenclatura de temáticos para a gestão. Uma característica importante dos programas temáticos é que eles sempre serão ofertados para o cidadão, para a sociedade. Os programas temáticos possuem temas e são ofertados à sociedade. Já os programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado, eles têm as características de manutenção do Estado, da própria máquina pública. Eles vão necessariamente estar relacionados ao Estado e à máquina pública e não ofertados à sociedade, ao cidadão. Tá bom? Adiante. Bom, agora vamos entender o PPA mesmo. A metodologia por temas, programas temáticos, visou aproximar a sociedade do PPA, tirando termos rígidos e técnicos para melhor comunicar os compromissos do governo, bem como por ser fundamentado em uma leitura por temas de políticas públicas. Exemplos são o ProUni, o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e etc. Além do PPA, a LOA também possui a sua estrutura, a forma de programas. No entanto, a principal diferença está no detalhamento desses programas, o qual é importante saber. Pessoal, a gente sabe que o PPA é estratégico e que a LOA é totalmente operacional, mas eles têm as mesmas divisões por programas, justamente por existir essa conexão entre PPA, LDO e LOA. E aí, a divisão ela tem os mesmos nomes, mas esses programas são divididos de maneira diferente. Então percebam lá, o PPA é objetivos, metas e iniciativas. Já a LOA tem objetivos,
metas e ações. Os programas, essas são as divisões dos programas, do detalhamento dos programas dentro dessas leis orçamentárias. O PPA é objetivos, metas e iniciativas, o examinador pode perguntar para você, e a LOA é objetivos, metas e ações. Um professor meu, um dia, numa dos meus estudos, ao longo dos meus estudos, ele resolveu criar uma forma da gente não esquecer mais como é que funciona. Então, é o PPA e a LOA. O PPA é masculino. E aí ele lembrou dos Trapalhões. Ele lembrou dos Trapalhões, do Didi, do Dedé, do Mocó, Didi Mocó. Dos Trapalhões aí. Se é da tua época, da minha pelo menos, eu me divertia com os Trapalhões. E aí ele lembrou de como eles chamavam as mulheres e como eles chamavam os homens. E aí, os homens eles chamavam de usomi. E o PPA é usomi. Objetivos, metas, metas, M, e iniciativa, os OMI. Os OMI, então, é o PPA. O PPA é os OMI. E aí, galera, como é que os Trapalhões chamavam as mulheres? Eles chamavam de objetivos, metas e ações, as OMA. Então, a LOA é as OMA, objetivos, metas e ações. E o PPA é os OMI, objetivos, metas e iniciativas. Uma forma aí da gente poder diferenciar, da gente poder distinguir na hora da prova, acertar a questão, tá bom? Próximo. Bom, agora vamos ver o dispositivo da Constituição Federal que fala sobre o plano plurianual necessariamente. Vamos ver o texto, o que fala o texto. E aí, a partir do texto constitucional, a gente vai destrinchando todos os termos para poder compreender o próprio PPA. Então tá lá, ó, artigo 165, parágrafo 1º. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. A gente vai entender todos os termos desse dispositivo, mas vamos lá começar pelo primeiro. O plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada. O que é forma regionalizada? Lembrando que o PPA, a LDO e a LOA, ela é criada em todos os âmbitos, né? Existe PPA, LDO e LOA em todos os âmbitos. Então, a forma regionalizada, quando se tratar do PPA na União, ela vai ser, a divisão que vai constar na lei vai ser relacionado a regiões que integram os vários estados. Então, os programas vão ser distribuídos pelas regiões. É assim a organização de forma regionalizada. Já nos estados, a característica dessa forma regionalizada, esse plano plurianual que estabelecerá de forma regionalizada nos estados será por mesorregiões. E essas mesorregiões são aquelas definidas no IBGE. E também por regiões administrativas, e aí isso é de acordo com cada lei estadual. Já no âmbito municipal, o PPA vai ser dividido em subdistritos conforme o que é regulado em lei municipal. Certo? Então, o PPA, que é programas, esses programas vão ser divididos de forma regionalizada e a forma regionalizada é essa. Adiante. Agora vamos falar sobre as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. O PPA é DOM. DOM é PPA, ele é o planejamento estratégico, ele é a mente pensante, ele tem vigência de 4 anos, ele é DOM, ele é o top, ele é o DOM, ele está lá no topo do nosso sistema orçamentário, ele é a parte estratégica, ele é a parte pensante, ele tem 4 anos de vigência, ele tem um período maior, ou seja, ele é de médio e longo prazo, justamente por esse tempo mais longo, ele precisa de uma estratégia, ele precisa desse tempo porque ele é DOM, ele é diretrizes, objetivos e metas. Mas, prof, o que são essas diretrizes, objetivos e metas? Tá bom, vamos por partes. As diretrizes são como a bússola do governo, são normas gerais, amplas, estratégicas, as quais mostram então o caminho a ser seguido. Uma diretriz do PPA é o caminho a ser seguido na gestão dos recursos pelo tempo que perdurar o PPA, no caso, 4 anos. A partir das diretrizes que serão elaboradas
que irão ser elaborados os programas. Então, existem diretrizes, existe a bússola do governo, o caminho a ser seguido no PPA. E é por meio desse caminho a ser seguido é que a gente vai ter os programas. Mas ainda verifica-se no PPA os objetivos. E os objetivos simbolizam o quê? É o resultado a ser alcançado, correspondem ao que será perseguido com maior ênfase para que, ao longo ou médio prazo, a visão estabelecida se concretize. Ou seja, os objetivos é onde se quer chegar, é onde se busca chegar. E aí, os objetivos, para que eles sejam alcançados, são estabelecidos por meio de metas. Essas metas têm a característica de serem metas físicas. São metas físicas, tangíveis, alcançáveis, ou seja, podem ser compreendidas como medidas de alcance do objetivo. Podem ser de natureza quantitativa ou qualitativa, a depender das especificidades de cada caso, e são projetadas. Percebam, galera, que as metas, é muito importante você perceber que aqui ela se trata de uma meta quantificável, uma meta física, uma meta tangível, é uma meta utilizada para se atingir o objetivo, para se alcançar o objetivo, para se ter o objetivo alcançado. Estabelecem-se metas e essas metas vão simbolizar, vão ao final dar o resultado, dar o objetivo alcançado. E aí as diretrizes é que vão dar o rumo, o caminho a ser seguido. Então, PPA é estratégico, PPA é dom, PPA é diretrizes, objetivos e metas. É de médio e longo prazo, estão lá no topo do sistema orçamentário justamente por constituir a ideia estratégica do sistema orçamentário. Pessoal, ficamos por aqui nesse bloco e até um próximo. Obrigada!